Neste curso, vamos aprender sobre a confecção de indumentárias voltadas para apresentações culturais, e boa parte delas inspiradas na cultura indígena. Antes de tudo, é importante deixar claro, nós não temos o lugar de fala dos povos indígenas. Não vivemos suas realidades, suas tradições e nem suas espiritualidades. Por isso, tudo que construímos aqui não representa de forma autêntica as culturas indígenas em sua totalidade. Nós somos artistas populares e defendemos a valorização da cultura indígena. As indumentárias que produziremos nesse curso são representações culturais pensadas para manifestações artísticas, como danças populares, espetáculos e projetos educativos. Nós entendemos que uma indumentária 100% indígena só pode ser feita por um indígena dentro do seu próprio contexto cultural. Nós, dos grupos de toadas, em nossas vivências culturais, também contamos com a presença de indígenas e descendentes indígenas dentro dos nossos coletivos. Essas pessoas contribuem com os seus saberes, seus olhares e suas experiências. E além disso, buscamos sempre dialogar com amigos e parceiros que são ativistas indígenas. E esse diálogo, ele é essencial. É através dele que ouvimos, aprendemos e refletimos sobre as nossas próprias práticas. E é com base nesse respeito, nessa escuta e nessa responsabilidade que seguimos criando. Por isso que cada peça que desenvolvemos aqui deve ser feita com consciência, respeito e responsabilidade, porque estamos lidando com referências que carregam significados profundos. Outro ponto importante é que os materiais que a gente vai estar utilizando aqui, a gente pensou de uma forma que cada região pudesse ter um acesso fácil a esse tipo de material. Lembrando que você pode utilizar o tipo de material que tiver mais acessível na sua região e dentro das suas condições. Outro ponto muito importante é que, se você já é um estilista avançado, já tem muito conhecimento, este curso não é para você, porque esse curso ele é voltado para as pessoas que são artistas populares, que trabalham e desenvolvem atividades culturais, principalmente em periferia, que ainda não tem essa habilidade de construção de figurino. Esses figurinos são pensados para apresentações culturais diversas, apresentações em que você vai utilizar o figurino apenas uma vez, ou apresentações de grupos culturais profissionais que já utilizam o mesmo figurino durante um longo período. E aí a forma que você vai construir o seu figurino é baseado na sua necessidade. O que a gente vai passar nesse curso são técnicas de colagem, de armação, para deixar o produto pronto para apresentação. Sendo que a arte ela é muito subjetiva e a criatividade ela pode fluir de forma diferente de pessoa para pessoa. Há várias formas de se colar uma pena, há vários tipos de cola. Então cada pessoa acaba escolhendo aquilo que acha mais viável para o seu uso. Então na arte, principalmente na cultura popular, é muito natural que uma pessoa pense diferente da outra, porque nós temos criatividades e visões diferentes. E quando a gente trata de técnicas de artesanato e confecção, há várias formas de se fazer a mesma coisa, ou seja, você pode utilizar diversas técnicas para chegar no mesmo resultado. O que eu vou compartilhar com vocês é a nossa vivência, a forma como a gente costuma fazer na maioria das nossas produções. Não que seja uma regra, que seja obrigado. Você pode simplesmente se basear no que a gente está ali mostrando e utilizar a sua criatividade para fazer muito melhor do que a gente. E aí, a gente vai fazer uma indumentária de apresentação cultural voltada para grupos de culturas populares. Iremos utilizar o máximo possível de materiais acessíveis. A gente vai fazer o pernete. Em alguns lugares as pessoas chamam de perneira, de pernal. Então não importa como você chama, o importante é a função. Esse pernete aqui, ele fica na parte de baixo, entre o joelho e o tornozelo. Ao fazer a curva, a gente percebe que ele arma diferente. Olha ele de frente, como está. E ele é usado curvado. Nós utilizamos esponja, até deixei ela para fora, a gente pode cobrir. A armação com as penas foram feitas com cola quente e com cola de contato.
Aqui tem uma técnica que a gente utiliza com velcro para poder tirar as penas grandes. E aí como é que eu vou estar passando essas informações para vocês? A gente vai ensinar a armar a peça. Esses detalhes aqui que são, que acrescentam um visual muito interessante na peça, a gente faz eles fora a parte para depois ir só agregando. Então vai ter uma aula só que eu vou estar ensinando como armar alguns desses enfeites. A própria proporção do pernal, pernete ou perneira, ele é feito pensado na estrutura mais comum das pernas dos bailarinos, né? Em cima, próximo à panturrilha é mais grosso, e embaixo, próximo ao tornozelo, é mais fino. E aqui, com essa amarração de fio, ele praticamente serve em qualquer perna. Esse aqui, no caso, é o pernete. Aqui eu tenho o bracelete, que vai dessa mesma proporção, sendo que aqui eu usei a esponja e aqui eu usei um EVA mais grosso como base. Poderia ter usado um papelão, um esponjado, vários tipos de materiais para utilizar na armação desse bracelete. Aqui um cocazinho, tá? Se não tivesse muita pena, geralmente a gente chama de tiara. Eu não fiz a parte de cima dele, que eu mostrei apenas a parte como ele vai armar dentro do contexto do conjunto da indumentária. Pensando que essa indumentária pode ser feminina, assim como também pode ser utilizada como masculina, mas no feminino a gente utiliza o sutiã. A gente utiliza esse material que a gente gosta muito de usar, o bojo. Antigamente a gente fazia muito com cuia, só que a cuia com o tempo ela quebra, ela incomoda um pouco, e a gente sempre pensou no conforto do bailarino, porque assim, quanto mais o bailarino se sentir confortável, melhor ele vai desenvolver a coreografia. Então, pensando dessa forma, a gente utiliza o bojo, porque ele é muito suave, as meninas gostam muito, elas se sentem muito confortáveis para dançar, não irrita, não deixa marca, e ele é muito leve, tirando a parte de pedraria aqui que a gente colocou, para dar um pouco mais de peso, mas fora isso, ele realmente fica muito confortável para dança. Da mesma forma que a gente gosta muito de usar a esponja, porque a esponja ela deixa muito leve, ela deixa muito suave, então o bailarino consegue dançar com muita suavidade. Na questão do cocá, o mesmo detalhe, a gente aqui usou um EVA mais fino, e ele também é super confortável e permite que você dance com tranquilidade. A proposta de amarração com o fio, vou mostrar para vocês como ele é feito, ele impede que o cocá caia durante a apresentação, mesmo que a pessoa tenha o cabelo liso, comprido, cacheado, que tenha aquele cabelo com peso, e na hora da coreografia o cabelo ele vem com força, geralmente o cocá cai. Nesse tipo de amarração que a gente faz, ele não cai, só vai cair se o bailarino não amarrar direito. E para completar o conjunto, a tanga, tá? Que nós também utilizamos o feltro. Na verdade a gente utilizou o feltro em todos os materiais. A gente gosta de usar o feltro porque ele é muito acessível, a gente consegue encontrar em qualquer local. É um material fino, confortável, barato, e ele adere muito bem à questão da cola, tanto a cola quente quanto a cola de contato. Também a costura que a gente utiliza para dar reforço em algumas peças também. Aqui está a parte da frente e aqui está a parte da costa. A gente utiliza esse modo de amarração, que a gente deixa um espaço justamente para fazer a regulagem, para que a mesma peça possa ser usada por vários bailarinos. Lógico, tudo é pensado de acordo com a sua necessidade. Se você vai fazer uma roupa de um item que somente aquela pessoa vai usar, você pode fazer a roupa na medida exata dela. Mas se você é um grupo de cultura popular que você vai variando as apresentações, vai variando os bailarinos, é importante que as roupas tenham uma certa regulagem para que ela possa dar de forma confortável na cintura, nos pés, nos braços e na cabeça das pessoas. Principalmente a questão do sutiã. Cada bailarina tem uma forma de se sentir bem com peças íntimas. O sutiã é uma delas. Então aqui eu coloco uma regulagem, justamente para que ela possa simplesmente fechar mais ou abrir mais, dependendo da necessidade. E por que a gente faz essa regulagem? Porque o que acontece é que pelo menos é uma experiência que nós temos no nosso grupo, de repente em outro grupo pode ser diferente, mas algumas bailarinas nossas, quando estão no seu período fashion, elas
ficam com os seios um pouco mais inchados, ficam com o seio um pouco mais dolorido. Então elas preferem, em determinado momento, deixar mais folgado, mais suave. Em alguns momentos elas apertam mais. Então isso varia muito de pessoa para pessoa. E para prevenir, eu gosto sempre de ter essa regulagem, para que a pessoa se sinta bem, confortável e possa desenvolver a coreografia com segurança. E para explicar melhor a dinâmica do curso, cada peça que a gente faz acaba levando um certo tempo. Porque quando a gente está criando, em determinado momento a gente pensa assim, poxa, eu vou fazer isso dessa forma. Só que na hora que a gente está construindo, a gente vê que a peça não veio muito boa, veio meia torta, meia velha. E a gente tenta substituir por uma outra peça. Ou então a gente vê que na hora da armação não ficou tão legal e a gente pensou em algo diferente. A criatividade fluiu na hora que você está confeccionando e você pensa em melhorar. Então aquilo vai mudando. E o que acontece? Isso vai tomando um pouco mais de tempo. Qual é o mundo ideal? O mundo ideal é você fazer aquele desenho da roupa bem bonitinho, do jeito que você quer, e da feita que você fez o desenho, você ter exatamente todos os materiais que você vai precisar para confeccionar aquela peça. Esse seria o mundo ideal, mas infelizmente, na maioria dos grupos de cultura popular, a gente cria com o que tem. A gente joga na mesa tudo que a gente tem disponível e a gente começa a ser criativo. E aí como foi que nós fizemos? Como leva muito tempo e as aulas estavam ficando muito extensas, a gente foi dividindo. Então uma aula eu vou fazer só o pernite, em outra aula só o bracelete, outra só o cocá, outra só a tanga e outra só o sutiã. E aí vocês já vão aprendendo no decorrer das aulas como é que a gente desenvolve a parte de colagem, a parte de armação. Aí para não ficar muito extenso, eu acelerei alguns pedaços das colagens, porque vocês já vão saber como é feito. Mas assim, esse é o nosso primeiro curso de muitos que virão. O feedback de vocês ele é muito importante. Pode deixar no direct, nos comentários, mandar mensagem pra gente, dizendo o que vocês querem que a gente ensine, dando sugestões e tudo mais. Críticas construtivas sempre são bem-vindas, porque a gente sempre está em profundo processo de evolução. A gente sempre está aprendendo coisas novas. Então, tudo que vier de forma benéfica é importante e será muito bem-vindo. E vamos nos ajudar, porque a cultura popular é feita por pessoas que amam fazer isso, porque vocês sabem que dá muito trabalho. Te vejo na próxima aula e até mais ver.